Peguei com a mão, fui lá e pesquei assim, ó. Viu? Pesquei. Jesus falou, vai lá, minha filha, pode pescar. Fresquinho, ó. Tá até se mexendo, ele tá vivo. Olha quanto peixe pulando ali. Ó, Luiz. Eu pesquei, mas pesquei aqui com a mão. Vou iniciar essa live aqui. A gente está aqui na lagoa, aqui em Iguaba. E estava comentando com a minha esposa aqui agora, com a Cristiane, que não tem como a gente vir num lugar desse e não se lembrar do Mar da Galileia, da passagem que os discípulos, os apóstolos estavam navegando à noite. E aqui ainda tem um pouco de iluminação, mas naquela época, naquele lugar não tinha iluminação alguma, era bem escuro, era semelhante ao que você vê lá no fundo, bem escuro. E eles estavam navegando numa lagoa tranquila como essa, que é o Mar da Galileia, e de repente as ondas começaram a balançar o barco e viu uma grande tempestade. Eles entraram em desespero. E aí no meio do mar veio uma figura andando sobre as águas, iluminada. E talvez pensasse até que fosse um fantasma, alguma aparição. E era Jesus vindo sobre as águas. Então não tem como você estar num lugar desse, a essa hora aqui, e não imaginar essa cena da Bíblia, né? Essa narrativa bíblica. E às vezes a gente acha que eles exageraram, mas quando você olha lá para o fundo e vê aquela escuridão lá, imagina o pânico que eles tiveram. Eles eram homens experientes, pescadores, conheciam o mar. É igual aqui, camarada que pesca aqui, que anda de barco aqui, aqui tem escuna, aqui tem barcos. Ele sabe que aqui não tem onda, ele sabe que aqui não tem tempestade. De repente começa a vir várias ondas e começa a balançar a embarcação, e totalmente escuro. Naquela época não tinha celular, não tinha nenhum meio de comunicação para que eles se comunicassem com as pessoas fora aqui na borda, né? Não tinha como. O navio poderia afundar e morreriam e eles sofreriam dano. Mas aí vem Jesus andando sobre as águas, né? Jesus sempre vem no momento certo, no momento de aflição, no momento de desespero. Jesus é aquele que vai vir sempre em nosso socorro, e ele vem andando sobre as águas. E a gente vê que Pedro, por um momento, ele anda sobre as águas, e depois, quando ele sente o vento, ele vê o mar, ele fica com medo, perde um pouco da fé e ele afunda. E eu imagino, né? Eu compreendo Pedro, naquela imensidão ali, naquela escuridão, você andando ali em cima. De repente começa a vir um vento, o mar agitado, você realmente tem medo. Então é isso aí, meus irmãos, que eu queria deixar para vocês, essa maravilha aqui essa noite. Que Deus abençoe cada um, sabendo que Deus é aquele que sempre está conosco. Jesus sempre vem ao nosso encontro. Ainda que o barco esteja pronto para afundar, ele vem e nos resgata e nos salva. Que todos tenham uma noite abençoada em nome de Jesus.